right or not? No. Maybe they're taking bath? Swimming? Surfing. Huh? Surfing. Surfing? Suffering. So we did not Pundarik is not here. Not Ramachandra. out. Same car. Yeah, também not here. Nimai. Não, Nimai. Alright. O Nimai veio contigo? Ramchandra, maybe he went, Pundarik said he going to his place. His son is there. Toranish is coming or not? I didn't see. He went direct to the kitchen. I checked. They're not hungry. But they did not come. Vocês já chegaram? Ele está perguntando. Tá, tem mais gente aí? Tá sentado toda a frente. Aham, e a mensagem? Ela tá descendo as escadas. Quem mais tá aí? Huh? Quem mais? E com Madana, quem vê? Como você lembra essa semana aí? Não, mas é outra marca, entendeu? É isso que eu tô aqui He arrived just now coming down the stairs. Two cars came. Govinda Priya's car and Madan from India Bellum. So both are just coming down. Okay, you come. Come sit. Good, we get up. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Samarkaya Chakshurmitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Gurave Gaurachandraya Radhikāvai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Bhagavata Namah Vancha Kalpataruvasya Kripa Sindhu Bhaivacha Paditanang Pavanebho Vaishnave Namo Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Sena. The mic put in this corner? This one. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Shri Gaura Bhakta. Hey, put there. This is enough. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So first of all, offer my humble, respectful obeisances to the feet of Gurupad Vaduma, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadhmada Bhakti Vedanta, Srila Vamana Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadhmada Bhakti Vedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadhmada Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, eu gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos meus amados mestres espirituais, Nitya-lila Pravishta Om Vishnupada, Ashtutara Sadhmada Srimad Bhaktivedanta Srila Goswami Maharaj, e também a Om Vishnupada Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, presto as minhas reverências a Nitya-lila Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos os devotos sêniores e devotas, Vaishnavas e Vaishnavis, e aos respeitáveis convidados presentes. So, yesterday we also glorified about Rupa Goswami Pad,
because his contribution unique and unparalleled. Ontem nós glorificamos sobre Rupa Goswami Pada porque a sua contribuição é única e incomparável. And especially he manifested Bhakti Rasamrita Sindhu Grantha. E especialmente ele manifestou o livro chamado Bhakti Rasamrita Sindhu. And in Bhakti Rasamrita Sindhu very clearly explained about Shuddha Bhakti. E o Bhakti Rasamrita Sindhu explica com muita clareza sobre Shuddha Bhakti. ये अन्नाभिलाषिता सुन्नं ज्ञान कर्मदनावृतं आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिर उत्तमा. The cultivation of all the activities to seek pleasure for Krishna, which is not, heart should not cover with karma, gyan, yoga, tapasya. And sadhak should be free from all kinds of anartha and nimitta. And serve to Krishna incessantly, uninterrupted. And just give an example, if you drop the honey from the jar, then making one line. In the same way, sadhak have to practice devotional service to Lord and without breaking. Então, as ações que são exclusivamente para o prazer de Krishna, que não devem estar encobertas por karma, jnana, yoga, tapasya, e também a devoto deve estar livre de anartas, hábitos indesejáveis. Ele deve servir a Krishna de maneira incessante e ininterrupta. Como, por exemplo, o mel, quando você pinga o mel de um jarro, ele desce numa linha reta. Da mesma maneira, de forma ininterrupta, deve ser o serviço devocional a Krishna. Anukulyena Krishnanusilanam. And all the activities which is favorable for Krishna and which and Krishna Rochamana Vritti. Krishna Rochamana Vritti means which is favorable for Krishna. Krishna will be happy. You have to serve Krishna, then Krishna should be happy. Esse serviço deve ser favorável a Krishna, ou seja, o serviço que você presta deve deixar Krishna feliz. And now coming in the commentary of Srila Jiva Goswami Pad and Vishwanath Chakravarti Pad. Agora vamos falar um pouco sobre o comentário de Srila Jiva Goswami Pada e de Srila Vishwanath Chakravarti Pada. Yesterday also briefly this verse, Annavitasanam, that two things in there. One is called what is it? Sarup Lakshan, another is called Tatastha Lakshan. Então, ontem eu falei um pouquinho sobre esse verso e falei que tem dois aspectos: Sarupa Lakshana e Tatastha Lakshana. Sarup Lakshan, direct symptom of this verse are the Sarup Lakshan. Anukullamaya Krishna Chesta. Anukullena Krishnanu Shilana. That is called Sarup Lakshan. Então, o que é a Sarupa Lakshana? São sintomas diretos a respeito desse verso. Anukulena Mai Chesta. Anukulena Krishnanu Shilana. But Tatastha Lakshan, Anna Vilashita Sunna, Jnana Karmana Vritam. Anna Vilashita Sunnam, Jnana Karmadda Vritam. E Tatastha Lakshana, os sintomas ou características indiretas, são Anyavilashita Sunnam, Jnana Karmadda e Anajana. Because our Shastra explain, if you want to know Shastra Siddhanta, two ways. One is called Avidhavritti, another is called Avidhavritti, another what is called and Gaunavritti. Gaunavritti means Avidhavritti, direct meaning
Or if you have not direct meaning coming, not understand, then Lakshana Vritti. Indirect. Existem duas maneiras de você aprender o Shastra Siddhanta, as conclusões filosóficas das Escrituras. A primeira é Pavitra Vritti, que é de uma maneira direta, significado direto. Se você não entende de maneira direta, você usa Lakshana Vritti, que é de maneira indireta. Gangayam Ghosapalli. Ghosapalli in the Ganges, river of the Ganges. Ghosapalli. Ghosapalli means the milkman, milk persons. Gosapalli, The villagers of milk, milkmen. O leiteiro, né? Ele está ali. They are living Ganges. in the Ganges. Eles vivem no Ganges. But no one can live in the Ganges. People living in where? On the bank of the Ganges. A gente diz, aqueles vaqueiros moram no Ganges, mas ninguém mora dentro da água do Ganges. As pessoas moram à margem do Ganges. Understand? So, Shastra Siddhanta you may understand two ways. One is called Avidha Vritti, another is called Lakshana Vritti. Avidha Vritti means direct knowledge. Let's again give an example. This person, this boy is Brahman and Pandit. Means this boy is Brahman and also scholar, Pandit. Vamos dar um outro exemplo de entendimento direto das Escrituras. Você pode dizer, esse garoto é Brahmana e Pandit, ou seja, ele é Brahmana e erudito. So Brahman means is what? First using this word Brahman. Então a primeira palavra que estamos utilizando é Brahmana. That means I am looking his Brahmanical activities. He has sacred thread, putting tilak, kanthi mala, and also choti. Choti means Sikha. So you can tell, oh, he is Brahman boy. Então, eu estou observando as suas características e posso dizer que ele é Brahmana porque ele está usando o cordão sagrado, ele tem a tilaka, canto e mala, o choti, a sikha. Eu vejo que ele é Brahmana. Or Pandit, scholar person, when you talk with him, then you understand he is Pandita. Pandita means scholar person. E Pandita, uma pessoa erudita, eu só vou entender isso se eu conversar com a pessoa. Só de olhar eu não posso ver, eu preciso conversar e aí eu vou entender se essa pessoa é erudita ou não. Shastra Siddhanta in this way you may understand. So now coming in this way, Anna Vilasita Sunnam Jnana Karmade Anavritam Anukulena Krishnanu Unusilana Bhakti Uttama. So Uttama Bhakti, pure devotional service. How do you know? The first is explained, that is called direct meaning. Avidavritti, that is called Krishna Anukulana Krishna Anusilana. He served to Krishna which is favorable for him and he will be happy. A vida, Vritti, é um significado direto, que é Anukulena Krishna Anusilana. O que você faz para Krishna deve deixar Krishna feliz. Krishna is happy or not? If you serve to Krishna, Krishna will be happy or not? If Krishna is not happy, then you serve to him, that is very useless. Quando você vai servir a Krishna, você deve observar se ele vai ficar feliz. Se ele não ficar feliz, o seu serviço é completamente inútil. You prepare many kinds of preparation, but you did not eat, you are not happy. So that means all your endeavors are useless. Vamos supor que você tenha preparado vários alimentos, várias preparações, mas ele não comeu, ele não ficou feliz, então todos os seus esforços foram inúteis. Or if you prepare many kinds of preparation, and someone eat and says, oh, very nice prasadam. Understand? Very nice rasgulla, nice. Then your endeavors and successful.
Mas quando você faz um monte de preparações e as pessoas dizem, nossa, que essa gula boa, e elas elogiam a comida, então seus esforços foram bem-sucedidos. Eh? That means he is saying this word, Krishnanusilanam, Krishna Rochamana Vritti. Rochamana Vritti means Krishna will be happy. You have to serve Krishna and your aim and object, how Krishna will be happy. Então, o nosso foco principal ao prestar serviço para Krishna é observar se ele vai ficar feliz ou não. That means Krishna Pitartha, and you serve to Krishna. And all your endeavor is exclusively pleasure for Krishna. Krishna Sukhamaya Chesta. Isso significa que todos os seus esforços devem ser direcionados exclusivamente para o prazer e felicidade de Krishna. And you serve to Krishna and with your body, mind and speech. E você deve servir a Krishna com seu corpo, mente e palavras. This is the process. Then Krishna will be happy. Esse é o processo, e aí Krishna vai ficar feliz. Understand? Why I am saying this? Because Krishna Seva, how will you serve to Krishna? Now how Krishna will be pleased? Krishna Sukharte, and all for the happiness of Krishna. A gente está querendo fazer seva, mas como fazer seva? Deixando Krishna feliz. Krishna Sukharte, Krishna precisa ficar satisfeito. Just give an example. Gopis, they dress very nice, beautiful clothes. Why? Eu vou dar um exemplo. As gopas, elas se vestem muito bem, mas para quê? Krishna Sukh Hetu. Tara Kare and Nana Bastra Avaran. Krishna will be pleased. For this regard, they are dressing very nice, beautiful cloth. O Krishna vai ficar satisfeito porque elas vestem roupas muito bonitas. Understand? Nice cloth, nice ornament, and dressing very nice hair. Then Krishna will be pleased. Elas usam roupas lindas, belos ornamentos, arrumam o cabelo, porque Krishna vai ficar satisfeito. And gopis have no own happiness. Gopis, they dress all kinds of ornaments, everything, only how Krishna will be happy. As gopas, elas não buscam a felicidade delas mesmas. Elas usam os ornamentos e fazem tudo para deixar Krishna feliz. So that means Krishnartha Akhil Chesta Parayan. All your endeavor is to pleasure for Krishna. Então todos os seus esforços devem ser exclusivamente para o prazer e felicidade de Krishna. Or another simultaneous opposite way, Krishnartha Akhil Bhogat Tag. Give up, gopis, they gave up everything for the, gave up all kinds of their sense gratification for Krishna's pleasure. E o oposto também, elas abandonaram todos os tipos de gratificação dos sentidos para o prazer de Krishna. So remember the two things, bhaktis. Krishnartha Akhil Chesta Parayan or Krishnartha Akhil Bhagat Tag. Two things are. Então lembre-se dessas duas coisas. Krishnartha Akhila Chesta Parayan, que são os esforços favoráveis para Krishna, e Krishnartha Akhila Chesta Bhagat Tag, abandonar as coisas para deixar feliz. Understand? This is the thing. So now coming this way, Anukullena Krishnanu Anusilana. Anukulla. Krishna Anukullamaya Chesta, who is favorable for Krishna. All your endeavors should be exclusively Krishna's pleasure. Anukulla Chesta, not Pratikula Chesta. Então, seus esforços devem ser exclusivamente para o prazer de Krishna, não para a Pratikula Chesta, que é desfavorável para Krishna. But sometimes Krishna is not pleased. Our devotees, they also doing something. Sometimes that also bhakti. Mesmo quando alguns devotos estão fazendo bhakti, mesmo assim Krishna às vezes não fica satisfeito. Or sometimes non-devotees, they are doing many things for Krishna's happiness, but that is not bhakti or bhakti. E às vezes as pessoas materialistas estão fazendo várias coisas para a felicidade de Krishna, mas isso não é bhakti, é abhakti. For this regard, in our Shastra, Sanskrit word explaining today, Bhakti dosh, another is called Abhyakti dosh.
Então existem dois aspectos, Bhakti Dosh e Abhyakti Dosh. What is that? Under extension rule and over extension rule. Por extensão e maior ou menor extensão. Subextensão, alguma coisa a mais. Regras de Subextensão da regra. Subextensão da regra. subextensão da regra. Expandir a regra sagrada, você vai mais ou você vai diminuir. Over extension rule or under extension rule. Então, uma regra sobreposta e uma regra Superextensão. sobreposta. Are what do you understand? Chalo. Isso. Senso e lato senso. Just give an example. Mother Yashoda. She is feeding her baby Krishna. She is feeding the breast milk, her baby Krishna. Vou dar um exemplo para vocês. Mãe Yashoda, ela está amamentando Krishna do seu seio. And Krishna is very happy Krishna está todo feliz with Mother Yashoda. com Mãe Yashoda. Because Krishna is sucking the breast of Mother Yashoda. Krishna is very happy, baby Krishna. Porque Krishna está mamando no seio de Mãe Yashoda. Ele está muito feliz, bebê Krishna. In the meantime, the milk overflowing and going down the oven. E ao mesmo tempo que ele estava sendo amamentado, o leite lá no fogão começou a ferver e começou a cair da panela. Then Mother Yashoda stopped to Krishna and feeding her breast milk. E aí Mãe Yashoda parou de amamentar o bebê Krishna. Then Krishna became very angry. E Krishna ficou bem bravo. Krishna is not happy with Mother Yashoda. Krishna não estava feliz com Mãe Yashoda. Before Krishna was very happy because taking the breast milk of Mother Yashoda. Antes Very, very happy. No. estava todo feliz mamando. And when Mother Yashoda stopped to him feeding her breast, then she became very angry. Mas quando Mãe Yashoda tirou ele do peito, ele ficou muito bravo. So this activity of Mother Yashoda, how will we say this is bhakti? Como você pode dizer então que essa atividade de Mãe Yashoda seja bhakti? Because bhakti is first section we also explain all your activities should be Krishna's happiness, Krishna's pleasure. Nessa primeira sessão, né, do que é Krishna Bhakti, a gente explicou que todas as atividades devem ser para a felicidade de Krishna. When Mother Yashoda she stopped to Krishna and to feeding her breast, then Krishna become very angry. Then Krishna not pleased with Mother Yashoda. Então, quando Mãe Yashoda tirou Krishna do peito, parou de amamentar, Krishna não ficou feliz com ela. So how will we establish the Mother Yashoda these activities to stop the milk which overflowing? Então, como a gente pode classificar essa atitude de Mãe Yashoda de ir lá no fogão para parar o leite que estava saindo da panela? So this is not bhakti. Isso não é Because bhakti, Krishna is not pleased with Mother Yashoda. porque, afinal de contas, Krishna não estava satisfeito com Mãe Yashoda. But our Goswami said no. All the activities of Mother Yashoda, that is bhakti. Não, mas os nossos Goswamis dizem que todas as atividades de Mãe Yashoda são consideradas bhakti. Those who are pure devotee, what they were doing, everything that is bhakti. Aqueles que são devotos puros, tudo que eles fazem é bhakti. Understand? Entendeu? Narada Rishi, what he is doing? Everything is bhakti. Sometimes externally we are looking, oh, he is making quarrel. One day I told this katha. Narada Rishi, he is making quarrel to Radha and Krishna. So how possible we say this is bhakti? Well, pure devotees what saying, what is activities, that is called bhakti. Então, todas as atividades dos devotos puros são bhakti. Narada Rishi, por exemplo, externamente a gente observa e pensa, mas ele está causando intrigas, brigas entre Radha e Krishna. Mas não, tudo que um devoto puro diz, fala e faz é bhakti.
But those who are non-devotee, they can understand. But how possible this is bhakti? Aqueles que não são devotos não entendem, mas como que isso é bhakti? That they told, Narada Rishi told to Krishna, "Hey Krishna, please sit with Lalita in this swing." Then Krishna seated with Lalita in the swing. Jhula Jhule Lalita Damodar. Then Krishna came in the place of Srimati Radhika and making quarrel. Yesterday told this story or not? So how possible we say now this is bhakti? But yes, what pure devotee, what he is doing, all his activities, that is bhakti. Eu contei a história para vocês. Narada Rishi estimulou que Krishna sentasse a balança com Lalita e falou: Lalita Damodara Vrindavanamé. E aí depois ele foi lá no fundo de Radharani e causou aquela intriga. Mas a gente vai olhar para isso e falar: será que isso é bhakti? Sim, porque tudo que o devoto puro faz é bhakti. A non-devotee, what is he doing? That is called abhakti, not bhakti. E tudo que um não devoto faz não é chamado bhakti, é abhakti, não bhakti. What is the example? Qual é o exemplo? That example of Chandurma stick. O exemplo de Chandurma stick. When Krishna wrestling with Chandurma stick, then Krishna is very pleased. Quando Krishna estava lutando com Chandurma stick, ele estava super feliz, satisfeito. Krishna is very pleased with the wrestling with Chandurma stick. Krishna estava adorando fazer aquela luta com Chandurma stick. Krishna Rochamana Buddhi is coming. Krishna is very happy. Krishna estava com esse sentimento de luta, ele estava muito feliz. But this is not bhakti. Mas essa atividade não é bhakti. Why? Chandurma stick, they are non-devotee. Por quê? Porque Chandurma stick, eles não são devotos. Simple way understand, non-devotee, what they are doing, that is abhakti. De maneira muito simples, compreendam que aqueles que não são devotos, o que quer que eles façam, se chama abhakti. Though Krishna is very pleased with wrestling, Chandurma stick, but this is not bhakti. Mesmo que Krishna estivesse satisfeito e feliz com aquela luta entre eles, essa atividade de Chandurma stick não é bhakti. Why? Because Chandurma stick, their aim and object, not to give pleasure to Krishna. Por quê? O objetivo principal por trás de Chandurma stick não era dar prazer para Krishna. Chandurma stick, their aim and object is what? How to kill to Krishna. O objetivo principal deles era matar Krishna. Try to understand these things. Tem que entender isso. Or here Mother Yashoda, she stopped to Krishna, to feeding her breast. Though Krishna is unhappy, but this is bhakti. Mas aqui no exemplo, Mãe Yashoda parou de amamentar Krishna para socorrer o leite. Só que isso, mesmo contrariando Krishna, é bhakti. Why? Because Mother Yashoda, she stopped her breastfeeding, she stopped the feed breast milk to Krishna. Why? Por que a Mãe Yashoda então parou de amamentar Krishna? Because for Krishna seva. Para o serviço de Krishna. Mother Yashoda, she all her to Krishna seva. Mãe Yashoda faz tudo para o serviço de Krishna. Because Mother Yashoda is thinking, now Krishna is happy to feeding my breast milk. This is true. Mãe Yashoda pensou, claro, Krishna está feliz aqui mamando em mim. But that milk overflowing and going down in the oven. Mas o leite está lá, saindo, escorrendo da panela. Then after few hours, Krishna will be asked, Mother, give me milk product. E aí daqui a algumas horas Krishna vai falar, mãe, eu quero alguma coisinha de leite. Give me butter. Give me paneer. Give me yogurt. Where I will give. Iogurte. E aí como que eu vou fazer? With my breast milk, I cannot prepare any milk product. Com o leite do meu seio, eu não posso ficar fazendo esses laticínios. So for the Mother Yashoda, she protect the milk for Krishna's seva. Por essa razão, Mãe Yashoda foi lá e protegeu aquele leite que seria utilizado para o serviço a Krishna. So that means those who are pure devotees, Shuddha Bhakta, what they are doing, that is bhakti. Ou seja, tudo que o devoto puro faz, isso é chamado bhakti. So now, according to Sanskrit word, Mother Yashoda's this way, we just I also use the two or Sanskrit words. One is called Avyakti dosh, another is called Ativyakti dosh.
Mother Jashoda, this is called Abhyapti Dosh. Então, essa atividade That is de called Yashoda under extension rule. é a Vyapti Dosh, que é a regra em sentido estrito. Lato sensu. Or Chanur Mustik. Though Krishna is very happy, but that is appropriate the Sanskrit word that is called Oti Vyapti Dosh. Over extension rule coming there. E a atividade de Chanuri Mustik é Ati Vyapti Dosh, que é a regra em sentido estrito. So in this way, all you try to understand. But simply understand what pure devotee you are doing. That is called bhakti. And those who are abhakta, non-devotee, what they are doing, that is not bhakti. Simple. Então, de maneira muito simples, tem que entender. Aqueles que são devotos, qualquer atividade que eles façam é considerada bhakti, e os que não são devotos, tudo que eles fazem é não bhakti. You prepare many kinds of preparation. This is true. But if you are not devotee, Krishna will not accept your offering. Você pode até cozinhar vários tipos de delícias, preparações, mas se você não for devoto, Krishna não vai aceitar. Bhagavad Gita Krishna Hari Singh, Patra Puspam Phalam Toyam, Jo me Bhakta. Here using this word, Bhakta means with bhakti, Shraddha. If you offer to me, I will accept. And if you have no Shraddha, no faith, you prepare many kinds of preparation to Lord. Lord will not accept your offering. Então, Krishna diz no Bhagavad Gita que ele vai aceitar, mas desde que você tenha fé e bhakti. Se você fizer vários tipos de coisas, mas não tiver fé nem devoção, ele não vai aceitar. So now coming in this way, so Krishna, because Krishnarthe Akhil Chestaparayam or Krishnarthe Akhil Bhagatank. Porque a gente tem Krishnarthe Akhila Chestaparayam e Krishnarthe Akhila Bhagatank. Understand? Bhakti, another one is called Pravitti Marga, another is called Nivritti Marga. E a gente também é Pravritti Marga e Nivritti Marga. Pravitti Marga means tendency how to serve to Krishna. Pravritti Marga é essa tendência de servir a Krishna. And Nivritti how to reject. E Nivritti é rejeitar. Because verbal root come in two ways. Pravittatmak or Nivrittatmak. Então tem essa raiz verbal que tem essas duas maneiras, pravrittatmika e nivrittatmika. So now coming this, Krishna now coming this word, Anukulena Krishna Anusilan again. Anu means there are three meanings of Anu. Nós estamos falando sobre Anukulena Krishna Anushilana. Anu, essa palavra Anu tem três significados. What did he say? Follow. Forget. On the beach I spoke. Lá na praia eu falei. To listen from Guru. To listen from Guru, to listen incessantly, non-stop, and also under guidance. First, Anusilanam. Anu means nirantar, incessantly, continuously, uninterrupted, non-stopping. Anu. Anu means anugatta. Anugatta means under guidance. What will do practice bhakti under guidance of Guru and Vaishnava. Então, Anu significa niranta, que é incessante, ininterrupto. E você precisa sempre fazer tudo sob a guia, anugatya, sob a orientação de Guru Vaishnavas. Or third meaning, Anu means Listen from Guru. Listen Guru. Guru Mukhat Sunnat. O terceiro significado Anu é que diz você aí. deve escutar do mestre espiritual. Understand? Remember this thing. Anukulena. Anukul, which is favorable for Krishna. Anukul means nirantar, incessantly, uninterrupted.
Então, anukul significa niranta, incessante e ininterrupto, que é favorável deve ser feito de maneira ininterrupta. Because Shastra Siddhanta, you may not understand, just listen once. Porque essas conclusões filosóficas a gente não consegue entender ouvindo só uma vez. Again, listen, then understand. Você vai escutando de novo, aí você entende. Just giving again another Vishwanath Chakravarti give an example. And how long you humming the rice and separate the husks. Srila Vishwanath Chakravarti, ele dá um exemplo. Quanto tempo você tem que ficar ali batendo o arroz para separar o grão da casca? You are eating rice, but you don't know rice is coming from where. A gente come arroz, mas vocês sabem de onde que o arroz vem? Rice coming from paddy. You know paddy? Which covered with the husks. That is called paddy. Então o arroz vem nessa casca, uma casquinha, né? Oi? Eu não consigo te entender. Baga. Baga? Baga? Uma casquinha, um gominho que tem lá dentro. Are Brazil everywhere you are. Paddy. Paddy or rice not same thing. We are using same word, কিন্তু actual different word. First, dhanna. Dhanna means paddy. Então tem o arroz com casca. Which that rice covered with the husk. Covered. Que é o arroz coberto com essa capinha, essa casca. Then with the machine or humming. Then você vai sovando assim. Then husk covered. Separate. E aí você separa o arroz dessa casquinha. You are eating every day rice, but you don't know where the rice is coming. A gente come arroz todos os dias, mas não sabe de onde ele vem. You are eating chapati. Chapati coming from where? Wheat. And coming from atta. Atta? Flour. And flour is coming from wheat. Então a gente come chapati todo dia, que vem da farinha de trigo, mas a farinha vem do trigo, que é uma plantinha, né? You are eating bread or not? A gente não come Bread pão. coming from where? De onde que vem o pão? Flour. And that is called atta, you know? Atta coming from where? Wheat. And you are not direct eating the wheat. You are not direct eat the atta, flour. Transfer in here. Bread. They are eating bread. A gente não Three come names come. diretamente. Wheat, flour, then you are saying bread. So now coming to the subject matter is there, how long will be separate the, how long you are humming the paddy, how long you are humming the paddy? They until separate the husk. Então, a gente tem 3 etapas aqui. A gente não come nem o grão de trigo direto, nem a farinha direta. A gente pega o grão, transforma em farinha e transforma em pão. Então, o exemplo que a gente está dando é quanto tempo a gente precisa ficar batendo ali ou pilando o arroz para separar o arroz da casca. When the husk and rice separate, that time no need to humming. Quando você separa finalmente o grão da casca, você não precisa mais ficar batendo os grãos. So now coming this same way here is saying the bhakti. Bhakti, how long you practice bhakti? Então, bhakti, até quando vamos praticar bhakti? Well, eternally. Bhakti will never stop. Eternamente. Bhakti, ela nunca cessa. Now coming to the subject you are saying, Anukulino Krishna Anu Silanam. 2 words. Anu Silanam. I tell also 2 things. Anu or another word Silanam. Sil dhatu.
Então a gente vai dividir essa palavra anushilana em duas. Anu e shilanam, silo dhatu. Dhatu, if you want to, dhatu means verbal root. And all words are coming from the verbal root. Dhatu significa uma raiz verbal. Todas as palavras têm uma origem verbal. In Sanskrit words, every word coming from verbal root. Em sânscrito, todas as palavras vêm de uma raiz verbal. English, I think not this word. Yeah? That is it. And go, you go. The go means Sanskrit word. And gam dhatu. Gam dhatu. The dhatu, the verbal root, that is called gam, means to go. Então, em inglês, por exemplo, o verbo ir, né? Em sânscrito é gam dhatu. Esse gam é a raiz verbal de todas as derivações do verbo ir. Gacchati. Gam dhatu. Dhatu is your verbal root, gam, means to go. Then coming is gacchati, gacchati, gacchata, gacchasi, gacchata, 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 gachami, gachava, gachava. In this way, Sanskrit word. So why saying here the dhatu, you understand the verbal root two ways. One is called pravittatmak chesta and is called nimittatmak chesta. Two kinds of activity. One is called pravitti. Pravitti, who is favorable for, you can accept, and nivritti, who is unfavorable for bhakti, you have to reject. Então você pode entender essa raiz verbal de duas formas. Pravittatma chesta, que é aquilo que é favorável, e nivrittatma chesta, aquilo que você deve rejeitar por ser desfavorável. And chesta, these endeavors, activities, these endeavors also three ways: kaik, bachik and manasik. E esse chesta, esses esforços, também tem três maneiras: kahik, bachik e manasik. That means you can serve to Krishna with your body, mind and speech. Ou seja, você pode servir a Krishna com seu corpo, mente e palavras. And with your body, what to serve? Como servir com o corpo? Cooking for Krishna. This is called bachik, that is called kaik seva. Kahik seva, por exemplo, servir com o corpo é cozinhar para Krishna. You are cooking for Krishna. This is your kaik seva. Quando você cozinha para Krishna, physical. Você faz esse esforço físico, kahik seva. Understand? Servicing Guru. Washing his cloth. Nowadays, who is washing his cloth? Washing machine. No need to serve Guru. Or if you not serve, then the mamata will not come. Então, esse cara esse serviço físico é, por exemplo, lavar as roupas do Guru. Mas hoje em dia, quem lava as roupas do Guru é a máquina de lavar. Mas se você não serve diretamente, mamata, depois você se mamata understand. Possessiveness coming when you direct serve. Kaik seva. That is mamata coming. Sabe o que é mamata? Essa possessividade. Quando você faz o serviço direto, aí sim esse sentimento aparece. This is what I understand. Kaik. Bachik with your words. Bachik seva é com suas palavras. Speak Harikatha, that is Bachik seva. Falar Harikatha é Bachik seva. Kaik Bachik. Manasik with your mind. You can serve and Krishna. Em Manasik seva você pode servir a Krishna com a sua mente. Understand? Manasik seva also very higher also. Esse serviço Manasik ele é muito elevado. Understand? Manasik seva is not ordinary seva. Those who are high level devotees, they are servicing to Lord with their mind. Manasik seva. Esse serviço com a mente ele é muito elevado, não é nada comum. Só os devotos muito elevados mesmo podem fazer serviço a Krishna com a mente. Bhakti-rasamrita Sindhu, a very nice example has given. Tem exemplo muito lindo no Bhakti-rasamrita Sindhu. One major person. Uma pessoa muito... Major, understand? Uma pessoa miserável. What is called major? Mesquinha. Two persons. One is your sense enjoyment person, or another is called major person. Então tem dois tipos de pessoas, uma pessoa que gosta de gastar, né, de desfrutar dos sentidos, e outra que é uma pessoa avara, mesquinha, que não gosta de nada de gastar. In the material world, sense enjoyment, just enjoying his own sense. That is completely what? Selfish person.
Sarthapar Purush. Eating, sleeping, do his thing, he said. He is not looking to others. Tem uma pessoa no tipo, né? Um tipo de pessoa no mundo material que é assim. Essa pessoa ela come, dorme, faz as coisas dela, ela não está preocupada com ninguém mais. Or another is called miser. Miser person means he has lot of money also. Both also lot of money. Sense gratification person, he has lot of money, but he is enjoying his own sense gratification. He is not looking to others. Or miser person has a lot of money, but that money he is not used for Not even for himself. Not even for himself. not for also himself, to others we want to say. Então tem dois tipos de pessoas no mundo material, né? Essas pessoas que são que têm dinheiro e que estão desfrutando egoisticamente, sem pensar nos outros. E tem as pessoas que são mesquinhas, avaras, que elas não gastam dinheiro nem com os outros e nem com elas mesmas. Understand? He has millions dollars, but he is not spending one penny for himself, and not also others. Tem gente que ganha milhões e milhões de dólares, não gasta nem um centavo com os outros e nem consigo mesmo. Understand? Even his cloth is many holes. A roupa está cheia de furos. And complete dirt. E toda suja. And first day he brought market and never he washed. Ele comprou a roupa no mercado, usou e nunca lavou. Understand? Until that cloth completely finished. E ele usa a roupa até apodrecer. So now that just I give the example which is called Majar. That Majar person listen Hari Katha. After listen Hari Katha, then his heart little bit change. Então eu estou contando esse exemplo para vocês, essa pessoa vara, né? Ele estava ouvindo Hari Katha e alguma coisinha mudou no coração He dele. asked Gurudev, your Hari Katha is very nice. I understood. Ele falou, Gurudev, essa Hari Katha é muito linda, eu acho que eu entendi. But tell me, I want to serve Krishna. Olha, eu quero servir a Krishna. Because you told, if you not serve Krishna, life is useless. Você acabou de dizer que se a gente não servir a Krishna, a nossa vida é inútil. But tell me, I don't want to spend one penny for Krishna Seva. Mas olha, eu não quero gastar nenhum centavo para o serviço de Krishna. But I want to serve to Krishna. Só que eu quero servir Krishna. Then Guru, yes, I tell you one process. E o Guru falou, tá bom, eu vou te explicar um jeito. They will say, okay, what the process I serve to Krishna, but without spending one penny. Ele falou, tá bom, eu quero saber esse processo de servir a Because he is Maja. mas sem gastar um centavo, porque ele era muito avaro. Then Gurudev, okay, you can bring one picture, photo. Aí o Gurudev falou, então tá, traz uma foto. Oh my God, if I go to bring pictures, you also spend money or not? Ai meu Deus, mas se eu for trazer uma foto, também não vai gastar dinheiro? No. I don't want to spend one penny, but I serve to Krishna. Ele falou, não, eu não quero gastar nem R$1, mas eu quero servir a Krishna. Then Guru said, okay, he is very miser person, don't want to serve to Krishna, don't want to spend one penny. E o Guru pensou, nossa, esse aí é um avarento mesmo, ele não quer gastar nenhum centavo para servir a Krishna. Then Gurudev told, listen, no need to buy any picture for Krishna. E aí o Guru falou, olha, não precisa comprar nenhuma foto para Krishna, não. You are looking our Thakurji here? Tá vendo a nossa deidade aqui? Yeah, of course. Ah, tô vendo sim. So what will look in this Thakurji? Just to meditate the Thakurji. Então você observa a Thakurji, você medita na forma dela. So no need to bring picture from the market. Então você não precisa nem comprar uma foto da deidade no mercado. But this is true. I do not spend one penny. Bom, vou gastar nem um centavo. Then it is okay. So how to serve this Thakurji? Well, in your mind, just you meditate, close your eyes and meditate my Thakurji and serve. Tá bom, Gurudeva, mas como é que você vê essa deidade? Ah, não, é só você, na sua mente, você medita nela e faz serviço dentro da sua mente. Just sit in front of just sit your asana and close your eyes and meditate. This picture of my Thakurji. Só você senta no seu assento, na sua asana e fecha os olhos e medita na forma da deidade. Is good or not? Bom assim, não é?
Then you serve to Krishna. Aí você vai servir a Krishna. How to serve to Krishna? That's your mind. And you can mind service is very easy. Because no spend anything, no any physical activities. And just your mind you think, oh, now my Thakurji, Vigraha is sitting, very nice, beautiful, golden, Singhasana. Então, o serviço com a mente ele é mais fácil, né? Não precisa fazer nada físico. Você vai lá, senta assim, fecha os olhos e medita. A minha deidade está num belíssimo trono dourado, uma singhasana. He does not want to buy Singhasana, wooden Singhasana, but now he is meditating. My Thakurji is sitting where? Golden Singhasana, because he is not spending money. Ele não queria comprar um trono nem de madeira, mas ele estava imaginando na cabeça dele que a deidade dele estava num trono de ouro. So now thinking, Gurudev, okay, now he says, you want my Thakurji sitting, very nice, beautiful, golden Singhasana. Throne. Estava pensando, agora a minha deidade está linda, sentada num trono de ouro. Now I am going to market, not physically, how? In my mind, and buying without paying anything. Buying very nice, beautiful, gorgeous cloth. E aí na mente dele, Silk and cloth. sem sair de casa, sem gastar dinheiro, ele pensou, estou indo agora no mercado, vou comprar uma roupa linda para deidade. Aha, nice. That's his mind, he's buying. Só na mente, sem gastar real. Then also first Thakurji bathing very nicely with Sapta Samudra Jal, 7 oceans water, and all the holy rivers water. E aí ele deu banho mental, né, na deidade com Sapta Samudra Jal, com a água dos 7 oceanos, com todas as águas dos rios sagrados. In his life he never took bath in the Ganges. Now he is going everywhere. Mas agora ele estava indo para o mundo inteiro. Never Navadip, never Vrindavan, nothing. And now he is going, because his mind is very easy to go or not. Kaveri, Ganga, Jamuna, Kaveri, Narmada, all river, holy rivers are going. And bring the water. And very nice, beautiful also. And sweet fragrance. And mixed with camphor. And worship Thakurji with bathing water. And 5 ingredients we did Abhishek. And milk, yogurt, honey, sugar, ghee, and coconut water, and different water. And because they easy to worship by with mind. Então ele nunca tinha nem ido para o Ganges tomar banho, mas agora ele estava indo até no Rio Caveira, no Yamuna, no Ganges. Ele estava indo para todo lugar. E ele estava até fazendo uma oferenda para a deidade com 5 ingredientes, com leite, iogurte, ghee, mel, água de coco. E era fácil, né? Porque ele estava pegando tudo isso dentro da mente dele. Now Thakurji took bath, very nice. In his mind, yes. Estava de banho tomado ali na mente dele. Understand? With the cloth, very nicely clean, everything. And putting cloth, gorgeous cloth, already told. And many kinds of ornaments. E aí aquela roupa que ele tinha pensado, né, comprado na cabeça dele, botou lindo assim. Just in his mind, diamond market. E aí na mente dele ele foi para uma joalheria, né? Understand? Arabian diamond market. Esse mercado de diamantes. Understand? 5 stars hotel in the middle of the ocean. Understand? If you go one night Spain, Arabian hotel, you know how much money you spend? Vocês têm ideia de quanto dinheiro vocês vão gastar numa diária desse hotel? Understand? For just one night. Uma diária só. $24,000. $24 mil só. Dubai. Em Dubai? Understand? You say internet. Vejam na internet, no Google. Just one night means is what? Just 6, 7 or 8 hours, not a whole day. É uma noite, não é diária, não. É uma noite, 6, 7, 8 horas. $24 mil. So now we are going that market. Arabian 5, 7 stars hotel.
E agora ele Hã? está indo na mente dele nesse hotel de 7 estrelas. Diamond market is there. Huh? Because mind and bring all the ornament very nicely decorated Thakurji. Porque a mente é assim, né? A mente faz essas decorações lindas para Thakurji. Then do Thakurji arati this way, E aí ele fez a adoração. offering incense, ghee lamps, everything is do arati. Thakurji. Ele fez as lamparinas de ghee, as flores, o incenso, tudo na mente dele fazendo a adoração. Then after Thakurji arati, have to offer prasad, bhoga. E depois do arati da Thakurji, você tem que oferecer um alimento, boga. And Gurudev told, every day offer which bhog Thakurji? Butter, fresh butter. E o Guru dele falou, olha, todo dia você tem que oferecer para sua deidade manteiga bem fresquinha. Now he is going to the market, Holland market. Fresh butter is there. Holland milk is very famous. Butter. Aha. Holland. E aí ele foi nesse mercado, né, que esse leite holandês ele é muito, muito famoso para poder comprar para fazer a tal manteiga. Very expensive milk. Butter he brought. É um mercado que vende essa manteiga muito, muito cara. Now he is going to offering to Thakurji. E agora ele estava indo oferecer para a deidade. Understand? In this way, just in his mind, offering Thakurji very nice. My Thakurji very happy. E ali, apenas com a mente, ele estava oferecendo a deidade, lá todo feliz. But Gurudev told, every day offer fresh butter to Thakurji. Mas o Gurudev disse, todos os dias ofereça manteiga fresca para a deidade. So every day he worshipped Thakurji and offering butter, just going to the market in mind, everything. Bring and offering. Então todos os dias, ele dentro da mente, só, ele ia ao mercado, comprava manteiga, voltava, adorava a deidade, oferecia a manteiga. One day he is thinking, every day go to the market. E aí um dia ele falou, ai, que preguiça de ir no mercado mental. I should be one holiday must. Eu tirar um dia de folga, né? So he wondered, I have to buy double. Então eu vou comprar em dobro já. So he brought one big packet. Understand? 1 kilo. 1 liter butter. And he brought. E aí na mente dele ele comprou logo um pacotão assim, 1 quilo, 1 litro, não sei como é que Now thinking, today I offer half and tomorrow other half. Because every day we will go market. If it is mind, he thinking every day I will go market. Então hoje eu vou oferecer metade, amanhã eu dou a outra metade, porque todo dia no mercado mental, não é ativo. Thinking half butter I to offer to Thakurji, or half butter I will keep and put my fridge. Então, metade da manteiga eu vou oferecer para a deidade de hoje, a outra metade eu vou guardar na minha geladeira. In his fridge or in his house fridge? No, just his mind is thinking. Because everything is buying everything mind. So thinking half butter I will give Thakurji, or half butter I put in my fridge. And the next day I offer to Thakurji. Então tinha geladeira na casa dele? Não tinha, era tudo na mente. Aí ele pensou, metade da manteiga eu vou oferecer hoje, metade eu vou guardar na geladeira, na minha mente, da manhã. Just you holding the packet, butter packet, and offering half going, but if you holding, then automatically what? Melt. Then whole butter, 1 kilo butter, and coming in the plate of Thakurji. Então ele estava segurando assim um pote de manteiga e aí ele foi colocando para colocar metade. Só que a manteiga acabou derretendo e acabou caindo toda, 1 litro inteiro caiu dentro do prato da deidade. Then he go, only half possible. No, half I have to take back. Ele pensou, meu Deus, não dá, vou voltar a metade aqui. Then he is going to take the half butter from the plate of Thakurji. E aí ele foi para pegar de volta a metade da manteiga do prato da deidade. Then Thakurji hold his hand. Ele segurou a mão dele. Hey, only my name is Makhanchor. Your name? Só eu sou ladrão de manteiga, só o meu nome é Makhanchor. Everybody called me Krishna. He is called Makhanchor. Braje prasiddham nabanita chauram
Gopanganancha dukula chauram Anegan Janamarjita Papa chauram Chauram Agragannam Purusang Namami. How is it powerful? And Manasik Seva. Krishna himself also had hold his hand. Hey, you cannot and steal butter from my plate because you already offered. You cannot take back. Então veja só como é poderoso esse Manasik Seva. O próprio Krishna segurou o braço dele e falou: ei, só eu sou ladrão de manteiga, você já me ofereceu, não tem que pegar de volta não. This is true or wrong? If you offer 100 reais in the box, you cannot take back. Because this belongs to temple, Thakurji. Before offering, you have to check how much you give. But if you offer 100 reais, you think, no, I want to give 10 reais. So 90 reais I can take back. You cannot do this. Então, quando você oferece, por exemplo, 100 reais para a deidade, você não pode pegar de volta. Você tem que prestar atenção. Se você falar, eu só quero dar 10 reais, vou pegar 90 de volta, não é assim. Porque a partir do momento que você deu o dinheiro para a deidade, ele pertence a Krishna e ao templo. So in the same way, Krishna told, Gopal told, hey, you offer this. This belongs to me. This is not yours. Or you are taking my butter. But you are thief. But this thief name is butter thief, only my name. E o Gopal falou, não, que história é essa? Você não me ofereceu a manteiga, não pode pegar metade de volta. O ladrão de manteiga aqui sou eu. Then Krishna gave him darshan to him also. E Krishna deu darshan para ele. Assim. Look. So here I am saying, here also Shastra also saying Manasik Seva. Manasik Seva, very important also. Por que eu estou dizendo isso? Aqui na escritura a gente tem também esse tipo de seva com a mente, Manasik Seva, que é muito importante. Bhakti Rasamrita Sindhu explained this way. What is the Seva Aparad, Nama Aparad coming? And if you have money, you cannot become major. That is Aparad. Então, no Bhakti Rasamrita Sindhu é explicado. Se você tem dinheiro, você não pode ser assim um avarento. You understand? Entenderam? Isso é uma ofensa. Porque isso é uma ofensa. You cannot do this. Não faça isso. So you can think, okay, I will do Manasik Seva. Vocês podem fazer isso na mente. You can do, but you have to continue. Understand? But you should not eat also. Because major person can do. You understand major? Então, uma pessoa avarenta, ela pode fazer isso, mas não é para vocês fazerem, não. Uma pessoa, ela é uma pessoa assim que pode. So now coming in this is Manasik Seva. Three types of service to Krishna. Kaik, Vachik and Manasik. Então, tem 3 tipos de serviço a Krishna. Kaik, com o corpo, Vachik, com as palavras e Manasik, com a mente. Kaik means physical service to Krishna. Kaik é um serviço físico a Krishna. Kaik. Kaik. Sem i, né? Kaik. Physical service. Kaik. Vachik, with your tongue. Glorified first in Krishna. The Vachik. Vachik significa glorificar Krishna na sua língua, né? Or Manasik Seva, with your mind serve to Krishna. That is called Uttam Mahabhagavat. That is got absorbed with Ashtakali Lila. That is Manasik Seva. E esse Manasik Seva, esse serviço com a mente, é somente feito pelos Uttama Mahabhagavatas, que ficam absortos na Ashtakali Lila de Krishna. So just I also explained here in the commentary, Vishwanath Chakravarti Pad explained. One is called Pravittatma, another is called Nivrittatma. Nivrittatma, which is an unfavorable for bhakti, you have to reject. That is called Seva Aparad. You have to be careful about Seva Aparad. That means you have to consider about Aparad. Nama Aparad, Dhama Aparad, Seva Aparad, Vaishnava Aparad. Então você, aqui no comentário de Vishwanatha Chakravarti, ele fala sobre Nivrittatma Chesta, aquilo que você deve evitar. Você tem que prestar atenção sobre Seva Aparada, as ofensas no serviço, Nama Aparada, Dhamma Aparada, Vaishnava Aparada. Presta atenção para não cometer essas ofensas. Then again also explain
they have to serve to Krishna. Without your bhav mood, Krishna will not accept your offering. E também, se você servir a Krishna sem esse bhava, sem o seu humor, Krishna não vai aceitar essa oferenda. You have to express your sentiments, bhava, then Krishna will accept. Você precisa expressar os seus sentimentos, bhava, e aí sim Krishna vai aceitar. But the sentiments coming from where? Mas esse sentimento vem de onde? Bhav. So explain in this adu shraddha, tato sadhu sangha, bhajana kriya, anutriti, nishta, ruchi, asakti, bhav. Então tem toda essa ordem. Adotata, sadhusanga, bhajana kriya, nata niviti, nistaruchi, shakti e Bhav. And so shraddha to asakti, that is called sadhana bhakti. de bhava até a shakti é Shraddha to de asakti. até a bhava é Shakti. desculpa, me ajuda aqui. De Shraddha até a Shakti é Sadhana Bhakti. And sadhana bhakti. And what is the sadhana bhakti? Definition of sadhana bhakti? Follow. Kriti sadhya bhave sadhya Sa sadhana vidha. Nitya siddhasya. bhavasya prakatam hridi sadhu. That is bhav bhakti. A sadhana bhakti. Sadhana bhakti, two functions. Always I am saying. One is called how to clean anarthas from your heart. Anartha nivritti. Or simultaneously, how to receive on the sprinkle mood of the Brajavasis. Então tem dois processos em Sadhana Bhakti. O primeiro é você limpar os seus anartas, hábitos indesejáveis. E depois você ansiar por receber uma gota de misericórdia dos Brajavasis. Sadhana bhakti, two functions. As like washing machine. Cleaning. And spinning. And again opposite way. And then vomiting. Sadhana Bhakti é exatamente como uma máquina de lavar, não é? Você lava e depois centrifuga de novo, aí close é this. o processo de limpeza. Then, after when your heart will neat and clean, then your heart will as like crystal. E aí, depois desse processo, o seu coração ficar limpo, ele vai ser como cristal. Heart will neat and clean. Limpo. Then on the platform of Sandhini, existence potency of Lord, Sandhini. Then Sambit and Hladini will come. E aí, nessa plataforma de Sandhini, a plataforma da existência, Sambit e Hladini virão. Sambit means transcendental knowledge, Prakita Gyan. Sambit significa a prática guiana, o conhecimento transcendental. Hladini means Ananda, transcendental, E and Hladini happiness will come. significa Ananda, felicidade transcendental. Even you chant holy names, happiness will come. Quando você canta esses nomes, essa Ananda, essa felicidade vem. Understand? If you are chanting holy names, not happiness coming, that means you are not properly chanting holy names. Se você está cantando os santos nomes e não sente essa felicidade espiritual, significa que você não está cantando apropriadamente. Then when you chant holy names, how will you chant holy names? What is the process to chanting holy names? The happiness will come, Ananda will come. Qual é o processo para que quando a gente cantar os santos nomes surja essa Ananda, felicidade espiritual? Understand? Tannam arpacharitaadi sukritananu smritu kramena manasa nijujju tishtan braji tadanuragami jananugami kalangnayat akilamikta upadisa saram. Chant Lord's sweet names, madhura nam. Cante os santos nomes do Senhor, esses nomes madura, doces nomes. Which nam related with Krishna's sweet amorous pastimes. Que são relacionados aos doces passatempos amorosos de Krishna. Sanjay Jai Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda Radhe Govinda Jaya Jai Jai Shama Sundar Madana Mohan Vrindavana Chandra Jai Jai Shama Sundar Radha Ramana Ras Bihari Sri Gokulananda Jai Jai Radha Ramana Ras Bihari Jai Jai Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda. This name is what? Govinda, Samsundar, Madan Mohan, Vrindavan Chandra, Ras Bihari, related with Krishna's sweet amorous pastime. Your heart will be overjoyed. Quando você canta esses nomes, Govinda, Shama Sundara, Madan Mohana,
Rasa Bihari, esses nomes são relacionados aos passatempos amorosos de Krishna. E This quando is- você fala, o so- seu coração fica feliz. So for the Rupa Goswami composed this verse, Tan Namo Rupa Charitadi Sukritananu Smriti. Sukritan, Ananda, and sweet voice. Then Ananda, we feel very happy. O Rupa Goswami escreveu esse verso. Ele diz que você deve cantar esses doces santos nomes com uma doce voz. E aí essa felicidade espiritual vai aparecer no seu And coração. if you not properly chant holy names, how possible happiness will come? Se você não cantar apropriadamente, como que essa felicidade vai aparecer? One's boyfriend and girlfriend sitting together. Well, today we'll chant holy names, okay. And who can chant? And more. Então, um dia o namorado e a namorada estavam sentados juntos e falaram assim, vamos lá, vamos cantar os santos nomes juntos e vamos ver quem canta. Then boyfriend is be clever. I have to chant more. E a namorada falou, eu vou cantar mais. Then boyfriend chanting Hare Krishna, 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 Krishna. Ela Quick. passeando, né? Que escreveu. Then girlfriend starts, hey! Hare, morning time, no need to kiss. Now Corona is kind of. Não, tem coronavírus, não pode beijar. Now the time of Corona, no embracing, no kissing. I'm chanting kiss, 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 kiss. Beijo, beijo, beijo. Actually, this is not proper. Chant properly and listen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the process. And when you chant holy names, sometimes you recite some verses and slokas, Gopi Geet, Benu Geet, Jugal Geet, and Brahmar Geet, or any slok. Understand? Then your heart will overjoyed. A gente precisa pronunciar de maneira correta, não é quisquisquis, a gente tem que cantar uma nota tudo certinho. E aí, durante o cantar dos santos nomes, às vezes você pausa e fala uns versos do Gopi Gita, Venu Gita, Jugal Gita, Brahmar Gita e assim por diante. Actually, this is the process of chanting. Then your heart will overjoyed. Nakhalo Gopika Nandano Bhavan Akhila Dehinam Rantaratmadri Vikhano Sarthito Vissaguptaye Sakhay Udiyavan Sattatankule Nakhalo Gopika Nandano Bhavan Akhila Dehinam Rantaratmadri Vikhana Sarthito Vissaguptaye Sakhe Udiyavan Sattatankule Sabakatham Sapta Jivanam Kavidiritam Kalmasahapam Sravana Mangalam Srimadatam Srivinanti Te Guridharana Katham Sapta Jivanam Kavidiritam Kalmasahapam Sravana Mangalam Srimadatam Srivinanti Te Actually, this is the process to chanting holy name. So saying Tan Nama Rupa Charita Adi, Tan Nama Rupa Charita Adi Charita Adi. You chant Lord's sweet names, Tan Nama Rupa, meditate, very nice, beautiful form of Lord. Então esse é o processo para cantar os santos nomes e deixar o coração extasiado. Você deve cantar os santos nomes, lembrar do nome dele, da sua rupa, sua forma. Charit means Krishna's sweet pastimes, amorous pastimes. E Charit também significa lembrar dos doces passatempos amorosos de Krishna.
Learn some slokas, then heart will overjoyed. Aprenda alguns versos, o seu coração vai ficar cheio de êxtase. This life you will become Uttamodhikari or not, I cannot say. But have to try to become Madhyamadhikari. Se nessa vida você vai ser Uttamadhikari, eu não sei. Mas você deve tentar pelo menos ser Madhyamadhikari. Madhyamadhikari is Shastra Gyan, the knowledge of the scripture. And learn slokas. Heart will be overjoyed. Stav Stuti. Bhaturanta Kashyapatane Avipatti Harini Preksha api papinatopi papa sindhu charini Meera madhuri opi asisa chitta bandhini Mampunatu sarvadara vinda bandhu nandini Mampunatu sarvadara vinda bandhu nandini Javanat. Any sloka is just. Learn sloka, the heart will be overjoyed. É muito importante esse Shastra Gyana. Aprendam versos, aprendam alguns estados, estudos. Se você aprende esses versos, o seu coração vai ficar cheio de êxtase e alegria. Sama Sundara Sikhanda Sekhara Smirahasa Murali Manohara Aradhika Rasikamang Kripa Nidhi Sapriya Charana Kinkarinko. Slokas learn, beautiful slokas. Okay. Now finish, tomorrow will be later. Pravittatma, so for actually we discuss the Bhav Kani. On the platform of Sandhini, then Sambhit and Hladini Kani. That Bhav, the Suddha Sattva, Vishyatma, Prema, Sujjansma Bhaka, Ruchi Vichitas Marsino, Kridosu Bhava Uchati. This is called Bhav. Actual bhav, this mood is coming from the mercy of Guru and Krishna. So bhav bhakti, that is called kripa shraddha, not sadhana siddha. Então a gente estava falando sobre Pravittatma Chesta. E nessa forma de Sambhini, Sambhit e Hladini vão surgir. E a gente está dizendo que Bhava Bhakti, ela vem a partir de Guru Kripa e não de outra forma. Guru Premana. Now check the time. From Sita Thakurani Didi is watching. You were talking about Vyapti and Anti-Vyapti Dosh, and you were explaining how Bhakta, anything is doing Bhakti. So she's saying, Dandavatpanam Maharaj. She's saying, Dandavatpanam Maharaj, how is Bhishma Pitama attacking Krishna and Arjuna Bhakti? She's saying, because he was attacking Krishna's dear Bhakta and forcing Krishna to break his promise. So how is this coming? You try to understand. Arjuna and Bhishma Pitamaha, they are fighting. Bhishma Pitamaha, he took vow that today I have to defeat Arjuna. Try to understand. Bhishma Pitamaha that day took vow that today I have to defeat Arjuna. Or Krishna already took vow, no one can defeat my pure devotee Arjuna. Fala português. Então, a Sita Thakurani perguntou como que a gente pode considerar Bhakti o fato de Bhishma Pitamaha atacar o querido devoto de Krishna, que é Arjuna. Como que ele, sendo um devoto puro, ele pode ser Bhakti? E o Gurudeva está respondendo que naquele dia Bhishma tinha feito um voto, hoje eu vou derrotar Arjuna. Mas ao mesmo tempo, Krishna também tinha feito um voto de que o devoto dele nunca seria derrotado. And Arjuna completely, absolutely surrendered to Krishna. E Arjuna é completamente, absolutamente rendido a Krishna. Understand? There are many relations of Arjuna and Krishna. Existem muitos relacionamentos entre Arjuna e Krishna. Here, what is called? Blood relationship. Eles têm relacionamento Arjuna and com Krishna. sanguíneo. He is the nephew, Kunti Putra. Eles são Arjuna is the son of Kunti. Or Kunti and Arjuna, what is called? Aunt and this son? Cousin. Relationship. Então eles são primos, né? Porque Arjuna é filho de Kunti e Kunti é tia de Krishna. Acha. Or who is Bhishma Pitamaha?
Who is Bhishma Pitamaha? E quem é Bhishma Pitamaha? Qual é o Fala. relacionamento dele? Understand? Among the Ashtabosus, Bhishma Pitamaha. One day I told Katha. Huh? One day I told, you can read who is Bhishma Pitamaha. And 8 Bosus. And what is his name? Prabhas. No? Prabhas. Eh? Understand? They are staying in very close to heaven planet. One day they came in the ashram of Vasishtha Rishi. Eh? Listen Bhishma Pitamaha's katha, like history. Eh? Then they, Ashtabosus, they came in the place of Vasishtha Rishi. And Vasishtha Rishi fed to them very nice, beautiful, delicious prasad. Then they become very surprised. Why did they get this? Vasishtha Rishi is sadhu. Why sadhu get this type of delicious prasad? Eh? Even that prasad, not even in heavenly planet. Eh? That time they asked Vasishtha Rishi, hey Munivar sadhu, tell to us, how did you get this delicious prasad, even not available in heavenly planet? That time Vasishtha Rishi told, yeah, I have one Kamadhenu. Então lembra quem é Bhishma Deva? Eu contei para vocês que numa vida anterior ele estava entre os 8 vastos. Eles estavam sempre ali nos planetas celestiais. E certo dia eles vieram para o lugar de Vasishtha Rishi. E aí Vasishtha Rishi serviu para eles uma traçada, um alimento maravilhoso. Eles ficaram tão surpresos. Nossa, Rishi, Sadhu, onde você conseguiu um alimento tão maravilhoso? E Vasishtha Rishi revelou que a preparação tinha sido feita com leite de uma vaca muito especial que se chama Kamadhenu. And this Kamadhenu, she is giving these types of delicious prasad. For this I served to you. E essa vaca Kamadhenu, ela dá esse tipo de prasada deliciosa e foi isso que eu servi a vocês. Long story, just briefly tell you. É uma história longa. Essa That time Ashtabosu, headed by Bhishma Pitamaha, that means Prabhas. His name was Prabhas, Ashtabosu. They stole Kamadhenu. Então, resumindo a história, então, Prabhas, que era Bhishma Pitamaha, ele liderava os 8 vastos. E aí eles juntos fizeram um plano e roubaram essa vaca, Kamadhenu. Godhan Chori. That time Vasishtha Rishi, he gave cars to them. E aí, diante disso, Vasishtha Rishi amaldiçoou todos eles. They all you go to have a material world. Ele disse assim, todos vocês vão parar lá no mundo material. And then Ashtabosu, they completely surrendered Vasishtha Rishi and asked their forgiveness. Kama Prarthana. E aí os 8 vastos, eles se renderam com completo aos pés de Vasishtha Rishi e pediram perdão para ele. And then Vasishtha Rishi told, already I gave cars to you, who have to go material world. Vasishtha Rishi disse, mas agora eu já dei a maldição, vocês terão que ir para o mundo material. But that time you are very humble and asking for forgiveness. Okay, all you take birth in the womb of Ganga Devi. Ele falou, tá bom, mas como vocês estão sendo humildes e pedindo perdão, todos vocês nascerão no ventre de Ganga Devi. And Ganga Devi, when offered to water of the Ganges, then you return back your place. E aí, quando o Ganga Devi der a luz a vocês e os jogar na água do Ganges, vocês vão poder voltar para sua casa original. But Prabhas, who is the leader, and he had to stay longer in material world and suffer some things. Mas o último, Prabhas, que era o líder, o último filho que nasceu de Ganga Devi, ele falou, você que liderou aí o roubo, você vai ficar mais tempo no mundo material. E vai sofrer mais. And then again, and he will give up his body, Prabhas, and he return back his place. E aí depois você vai abandonar o seu corpo e vai retornar para o seu lugar. So now coming this way, Ashtabosu actually they took birth from the womb of Ganga Devi, you know, Ganga and Santanu Maharaj Katha is there. Mahabharata, I also explained this Katha. So now coming in this way, who is Bhishma Pitamaha? Among of the Ashtabosu, 8 Bosus. Their name is Prabhas. Então vocês sabem essa história, né? De Shantanu Maharaj, que se casou com Ganga Devi e teve 8 filhos.
E o último filho, foi o único que sobreviveu, era esse para baixo, que agora nasceu como Bhishma Pitamaha. And Bhishma Pitamaha also among of the Dadash Mahajan, 12 Mahajan. Shambhu, Narada Shambhu, Kumara Kapila Manu, Prahlado Janako Bhishma, Bolir Bayasaki Baya, Jamaraji. So Bhishma Pitamaha also among of the 12 one Mahajan. Is it true? E Bhishma Pitamaha também está incluído entre os 12 Mahajanas, isso é verdade. Understand? But he did one mistake. Mas ele cometeu um erro. Just he took vow, his own vow, for his own vow. That is useless. Então ele fez um voto, mas foi um voto egoísta, e isso é inútil. What is that? The one who sits in the Singhasan of Hastina and he protected him. Esse voto qual foi ele? Aquele que sentar no trono de Hastinapura eu vou proteger. Unqualified person, Dhritarashtra, completely what? Blind person, and completely attached with his stupid nonsense son Duryodhana. And he is supporting. E aquela Bhishma Pitamaha is supporting to them. que sentou no trono era um cego estúpido, totalmente apegado ao seu filho Duryodhana, e Bhishma Pitamaha tinha feito um voto e teve que apoiar esse sujeito. So this is a fault or not? We are not looking for, but this, though this is a lila, this is true. But in the according to the our when we discuss these things, this is fault or not? Unqualified person, completely what? Unqualified person. What is called? Dhritarashtra. And he is protecting and supporting to them also. Então isso não é um erro, a gente não está criticando que isso não é claro que isso tudo é uma lila. Mas, vejam só, uma pessoa totalmente desqualificada, que é Dhritarashtra, sentou-se no trono e ele teve que apoiar com perfeito voto. Sometimes Mahabhagavata were doing, that is his lila. But in this lila, you are trying to understand. But when Bhishma Pitamaha, just I told Bhishma Pitamaha, when he took vow, today I defeat to Arjuna. A gente precisa entender que o que acontece no Mahabharata é lila, mas vamos entender. Bhishma Pitamaha, ele tinha feito esse voto. Hoje eu vou derrotar Arjuna. Or Krishna already, he took vow, no one can defeat my pure devotee Arjuna. E Krishna também tinha feito um voto de que ninguém derrotará o meu devoto Arjuna. And another thing, Arjuna also, Arjuna, Bhishma Pitamaha also took vow. Because in the beginning Krishna told, I will not hold any weapon in the battlefield of Kurukshetra. E também Krishna tinha feito um voto antes, falando, olha, eu não vou segurar nenhum tipo de arma nesse campo de batalha de Kurukshetra. That time Bhishma Pitamaha also took vow. And if I am the son of Santanu, I must make the hold the weapons in his hand. E Krishna fez outro voto. Ele disse, se eu sou mesmo filho de Santana, eu vou fazer você segurar uma arma na sua mão. Now Arjuna and Bhishma Pitamaha fighting. E agora Bhishma Pitamaha e Arjuna estavam lutando. Bhishma Pitamaha is not ordinary person. And he is shooting very poisonous and deadly weapons to Arjuna. Arjuna can't tolerate. E Bhishma Pitamaha não é uma pessoa comum, não. Ele estava atirando flechas altamente venenosas para Arjuna e Arjuna não poderia aguentar. But Krishna, he drove the chariot, then chariot going up. Mas Krishna estava na carruagem e ele levantou a carruagem. Then Bhishma Pitamaha's all his arrows stuck in the body, chest of Krishna. E todas aquelas flechas venenosas de Bhishma Pitamaha vieram parar no peito de Krishna. And so much blood, his body, Krishna's chest completely full of blood. E o peito de Krishna ficou completamente cheio de sangue. That is Srimad Bhagavatam explains. When Bhishma Pitamaha saw this, then Bhishma Pitamaha remembering. And oh, this is not the blood. This is what? Gopi's breast kumkum. E aí quando Bhishma Pitamaha viu He do stop stuti this way. ensanguentado, ele pensou, isso não é sangue, isso aí é o kumkum do seio das gopis. Bhishma Pitamaha also Mahabhagavat. For this regard, he recited this verse. Ye Krishna's chest, what is called blood. Actually, this is not the blood, the breast of the gopi is kumkum. Então, Bhishma Pitamaha também no Mahabharata, por isso ele recitou esse verso, dizendo que o que tinha no peito de Krishna não era sangue, mas era o kumkum, aquele pó vermelho que tinha sido do seio das gopis.
Understand? So this is also Mahabhagavad. What is it doing? This is bhakti. Então entenda, tudo que o Mahabhagavata faz é Bhakti. What Bhishma Pitamaha Bhagavat? Bhishma Pitamaha é o Mahabhagavata. Among the 12 Mahajan. He is not ordinary, but Mahabhagavat also. Ele está entre os 12 Mahajanas, ele não é. So this is bhakti also. Então tudo que ele faz é Bhakti. And if it is not bhakti, who can glorify the Krishna's, what is called, chest blood is as like Gopi's breast kumkum? Se ele não fosse levado puro, como poderia ele ter glorificado o sangue do peito de Krishna como sendo como vermelho? You understand? Entendeu? What do you understand? What is the question? So question is, how is this fitting in this rule of Vyapti or Vyapti Dosh? Because he's attacking Krishna's devotee. He is not attacking Krishna. Who is attacking Krishna? Bhishma Pitamaha is attacking Arjuna. This is the battlefield. Krishna told, Bhishma Pitamaha himself told Arjuna, and when I fight, you should not think that I am your grandfather. You have to fight with me. That means you give test. What did you learn? Archery from your guru. Então, o Bhishma Pitamaha, ele não estava de fato atacando Arjuna. Na verdade, ele estava fazendo, nesse contexto, ele estava dizendo, vou testar tudo que você aprendeu com o seu guru sobre a arquearia. So this is the thing, this is the bhakti. Bhishma Pitamaha was a pure devotee, or Arjuna also pure devotee. Both Mahabhagavat. Então, Bhishma Pitamaha é devoto puro e Arjuna também é devoto puro. Ambos são Mahabhagavatas. Here is saying this together. Here is when we discuss Ati Vyapti or Vyapti dosh, that is or the apply for Krishna. Because Krishna is Visaya Vigraha. A devotee is called Asraya Vigraha. Here Arjuna and Krishna, they are fighting. They are both are also Asraya Vigraha. Então, quando a gente fala sobre essas regras de extensão superior e inferior, para você traduzir, a gente está falando sobre Krishna, mas aqui, eu não entendi. Me ajuda? Krishna Visaya Vigraha, object of the divine love. E é esse Krishna que nos referimos como Mother Yashoda, she is the object of a shelter of divine love. Asraya Vigraha. Bhakti should be what? Connected with Visaya Vigraha. If it is not Krishna, this is not Bhakti. Então, Bhakti tem que ser conectada com Ashraya Vigraha, que é Krishna. Se não for conectada a isso, não é Bhakti. É Vishaya Vigraha. And the Chanur Mustik, they attack to Krishna. Krishna Visaya Vigraha they are. Então, o Chanur e Mustik atacaram Krishna, que é Vishaya Vigraha. When you discuss Bhakti, two things is there. Asraya Vigraha and Visaya Vigraha. Quando a gente fala sobre Bhakti, tem duas coisas, Ashraya Vigraha e Vishaya Vigraha. That is your negative way or positive way. This is not subject. Service should be Krishna. Não é uma questão de positivo ou negativo. O serviço deve ser para Krishna. And Bhishma Pitamaha Arjuna, they are fighting. What is the Visaya Vigraha? This is not Bhakti. Bhishma Pitamaha estava lutando com Arjuna. Isso é Vishaya Vigraha. Então, Vishaya Vigraha não está nessa batalha porque ele está atacando a Vishaya Vigraha não está presente porque não é relativa a Krishna. A figura deva disso, que essas regras só se aplicam está relacionada a Vishaya Vigraha. Então, Vishaya Vigraha. Or it's same, when Krishna hold the weapon of the chariot, wheels of the chariot, then Bhishma Pitamaha stop. E aí, a partir do momento em que Krishna segurou aquela roda da quadriga, nesse momento, Bhishma Pitamaha parou. Bhishma Pitamaha, he did not shooting to Krishna. Bhishma Pitamaha nem tentou atirar contra Krishna. So, when you bhakti applied, you will see this way. Então, Bhakti, nesse sentido, só se aplica quando é Vishaya If not Krishna. Krishna not coming, Visaya Vigraha not coming, what you are doing? There is no bhakti. Se Krishna Bhakti should be related with Krishna. Visaya Vigraha, Visaya is there. não está presente na ação, então isso não é relativo a Bhakti. Next question coming, Mother. This clear understanding. Bhakti should be always Visaya Vigraha, Krishna will be there. And what will speak? There you are. What do you say? Must be related with Krishna. Krishna, without Krishna, nothing. Então a gente precisa entender com clareza. Somente quando Vishaya Vigraha Krishna está presente na ação é que a gente pode considerar esses aspectos de Bhakti. Sem Krishna, não tem nada.
हाँ Now Kamala did yes. Sita Kamala Kucha Mandala Dita Kundala. She's saying, where did he get this bhakti from that he saw blood as an uddipan for the kumkum of the gopis? She's asking where this bhakti that Bhishma Pitamaha is manifesting. This is similar. Mahabhagavad, he knows everything. You are know everything, so why not Bhishma Pitamaha Uttam Bhagavatam no? Bhagavad. Very simple. Uttam Bhagavad knows everything. You cannot say this is Uttam. He knows Uttam Bhagavad. That is acting the role. And among of the 12 Mahajana Bhishma Pitamaha, Shambhu, Nodda, Samur, Kumara, Bhishma Pitamaha. He is not ordinary person. Uttam Mahabhagavat also. He knows everything. Uttam Bhagavad knows everything. A devota perguntou de onde que veio essa bhakti dele para ele ter visto como estímulo, né, esse sangue do peito de Krishna e pensar no kumkum das gopis. E o Gurudev falou, ué, mas ele é um Uttama Mahabhagavata, ele é um devoto puro. Ele não é uma pessoa comum, ele está agindo como se fosse dentro desse contexto aí dos 12 Mahajanas. Mas ele é um devoto puro, então ele sabe tudo. Então de onde que vem a bhakti dele se ele já sabe tudo? This simple. É simples assim. Kumkum not, lady not kumkum put their chest, they kumkum the another place. So why? You know everything. As devotas, as mulheres, elas não colocam kumkum aqui no peito, elas colocam em outro lugar. Então como que ele poderia saber disso? So why people don't understand this? Finish. Take Mahaprasad. She has a question. Huh? She has a question. Who? Yeah, she said that the day before yesterday you told about Ananda Manjari because she's the younger sister of Srimati Radhika and we must pay very attention in her service because she's the prominent one in Radha Kunda. She has this Swananda Sukada Puja in the middle. So what do you mean when you say we have to pay attention to her service? What is service? Service, there are many kinds of services there. Same Manjari service in there. Existem muitos tipos de serviço ali em relação às manjares. When you go there, they will understand everything. When Madarshi gives birth to the baby, Madarshi knows how to nourishment her baby. Quando a mãe dá luz ao bebê, ela automaticamente sabe nutrir o seu bebê. This is one. No need to giving the mother training or father training. Training no need. Spontaneous, this love is coming. Spontaneous. When mother she gives birth the baby. Esse amor vem espontaneamente a partir do momento que ela dá luz ao bebê. Love not saying this way. How to love, how to do this. O amor não é assim. Você não tem que aprender como amar, como fazer o amor. Sometimes we are saying, okay, you have to love this. How you love your one girlfriend, boyfriend? Tell to me. Mas como é que é essa história? Como que você ama seu namorado e sua namorada? Me conta. How you love? No need to give training, not to explain this thing. Ninguém precisa de treinamento, ninguém precisa de explicação para isso. When young and youth coming, that is spontaneous, they are each others to attached to each other. Quando as pessoas ficam jovenzinhos, assim, automaticamente os sexos opostos se atraem. Não precisa explicar como fazer isso. No need to read, no need to, what is this? No need to training, nothing. Because that is a spontaneous coming. Não precisa ler, não precisa treinar, isso é uma coisa que vem de maneira espontânea. Mahaprabhu recited this word, Juvatinang jatha junu, junanti juvati jatha. Mano virata me. Mayate, mano me ramateng toi. Mahaprabhu recited these words.
Oh my Lord, my mind will be spontaneous attached with you. As like young boy, young girl, how they spontaneous, savabiki, attached to each others. Mahaprabhu citou esse verso, ele diz: ó meu Senhor, a minha mente é atraída espontaneamente a você, da mesma maneira que as mentes dos jovens se atraem também espontaneamente. This is true. Love is coming this way also, same way. And you have to spend your money, spend your time. Then you will make boyfriend and girlfriend. Otherwise nothing. O amor é assim, você vai ter que gastar tempo e dinheiro, senão você não vai ter relacionamento, namorado e namorada. This is true or wrong? É verdade. And whole day you are working 24 hours, not giving the attention of your girlfriend, boyfriend, then split. You are useless person. Se você passa o dia inteiro só trabalhando e não dá atenção para o seu namorado, namorada, aí vai acabar, falar, essa pessoa aí não dá para mim. Não. Go to the pub. Spend money. She will not spend money for you. You have to spend your money. And spend your time also. 1 day, 2 days, you have to stop your work. I am Sonnasi, I am not speaking, but I know everything. I said, this is true or wrong? Divorce coming then. Then divorce coming. If you not spend your time, if you not spend your money, she will not longer stay with you. Se você não gastar tempo e dinheiro, ela não vai mais ficar com você. Understand? This is a mundane talk or not? Mundane talk. Assunto mundano, não é? Não precisa nem ficar. This is the true also. É verdade. You have spent lot of your time, energy and money. Você tem que gastar tempo, dinheiro e energia. Come to the what is called pub, bring them the nice prasad, food, staying or they are sitting on table, drinking alcohol, they saying, have 3, 4 hours. Pelo namoro, o que você tem que fazer? Tem que levar no restaurante, pedir monte de comida gostosa, umas bebidas alcoólicas e ficar tudo And India, these things also little bit hidden. Our Western country, this is your open place. Na Índia eles fazem, mas é escondido. Aqui a gente faz a festa em todo mundo. This is what when we are going to passing the pop or thing, look in the boyfriend girl. Mas quando a gente vai caminhando ali na rua, a gente não vê. Spending time or not? Spend your time, spend your money, spend your energy. Then you make friends, otherwise not. Então você tem que gastar dinheiro, tempo, energia, senão você não consegue manter um relacionamento. But still also she is not happy with you. That's stupid. Ninguém você ela não vai ficar feliz com você. Bhaiya. Kundari Kapcha. Kundari Kapcha, he knows everything. Material world, what to do? It is better make friendship with Krishna, Govinda. Melhor estabelecer relacionamento com Krishna. Make friendship with Guru and Vaishnava. Faça relacionamento com Guru e Vaishnava. No need spend any penny, nothing. Não vai precisar nem gastar dinheiro. Understand? Entenderam? Only listen Harikatha, I am happy. This is true. Verdade ou não? Guru Vaishnava, they are giving attention which listen Harikatha. Guru e Vaishnavas dão atenção para quem escuta o Harikatha. Understand? Others nothing. If you prepare many kinds of preparation with it, who is it? Um monte de comida gostosa aqui, mas o Guru vai falar. But if you listen Harikatha, and Guru Vaishnava is very happy. Mas se você escutar o Harikatha, Guru e Vaishnavas ficam muito felizes. No, you don't need to spend 1 penny. Keep money in your pocket. No need. But listen Harikatha. Não, deixa dinheiro no seu bolso. Good or not? Pundarikatcha Prabhu. Bom assim ou não? So you make friendship with whom? Sure, 100%.
Huh? Best friend. Best friend. Listen Hari Katha. Huh? Precisa escutar o É. cantar. Hey, what are you doing? Chalo. Muito cansado. Huh? What is it called? Branch. Huh? Jai Srila Bhaktivedanta Bhan Maharaj ki You learn everything from me. How to make friends. How to make boyfriend, girlfriend, yeah? Como fazer namorado e namorada. Don't make boyfriend, girlfriend. Não é pra ter namorado e namorada, não. Chalo. Don't take ganja, bhang, marijuana. Stupid nonsense. Não fumem maconha, ganja, banda, marihuana, Santa Maria, sei lá mais o quê. Can't do it. Stupid nonsense. You Little feel bit far. okay. Follow. You feel happy even when devotee does not have memorized Memorize. slokas. Read. Not You, it. you feel happy. If you have no memorize to learning slokas, You feel happy with just you read. You feel happy with devotee when devotee listen Listen is all enough. your harikatas. Listen. Even when cannot memorize slokas. No memorize, no feel- problem. If you feel not happy. memorize, what to do? No problem. Okay. No problem. Okay. Okay. I am so sorry. Just to remind you that when possible, we can call Krishna Priya from Chile. Oh. Yeah, can we call her? Let's call her now. Put glass on my huh? Glass on my cup. Oh, Chile? Yes. Your reception. All the ones can come there or only few devotees from São Paulo? everybody can come. Yes. I go back São Paulo. You go back São Paulo. Now. Okay. Vale, bien, acá estoy con Leva. Cadê sua filha? Cadê sua filha? Cadê sua filha? How are you? Good? Fala português. Pregunta si estás bien. Okay, every day chant holy names and Que read some granthas. Que leas grantas y que todos los días cantes los santos nombres. Okay? Okay. She says she chants the holy names every day. And keep patient. And keep. Peace. Y que mantengas paz. Que tenga paz. Chant holy names and happy. Okay? Thanks. Hare Krishna. Hare Krishna. Priya ki jai. Jai. Shila Gurudeva. My daughter Brinda in São Paulo. Her daughter is in São Paulo. Brinda Devi. Haridas? Brinda Devi nasce em São Paulo. Haridas. Haridas. Two. Maharaji, she says she has one small question. She says that since she has her deities, she says that she has her deities at home, but she works long hours at work, and some days she doesn't have time. When you will go to what? Before going to just offering something to Thakurji? Dice que antes de que te vayas a trabajar le ofrezcas algo a Thakurji. Okay? Okay. Okay. Jai. Okay? Jaivo, Madhusmita Di, Hare Krishna, Krishna Priya Di.